Olá, pessoal. Meu nome é Rosilene Tomás, sou professora de matemática e hoje o nosso assunto são figuras geométricas não planas e logo em seguida nós vamos ver o volume. Só que antes de começarmos, nós vamos observar que as figuras geométricas nos rodeiam. Então, se você observar várias formas ao seu lado, você vai deparar com essas figuras geométricas. Então, nós temos as figuras geométricas que são chamadas de corpos redondos e as que são chamadas de poliedros. Nós vamos ver a diferença de cada um. Então, corpos redondos, nós temos o cilindro, tá? Por mais que a gente olhar esse material, parece como uma roda de carro, certo? Mas dentro aqui, olha, o cilindro, porque tem a base circular, tá certo? Quando ele é vazado, nós vamos observar, melhor ainda, que nós temos aqui uma circunferência. Nós temos a esfera, tá? Que é a bola, que pode ter de vários tamanhos, isso vai depender do raio e da altura da minha figura. E um outro corpo redondo é o cone, conhecido como chapeuzinho de palhaço, de festa infantil, certo? Muito bem. Essas figuras, elas não possuem lado, porque a base, nós vimos que a base é circular. Já os poliedros são figuras planas que possuem faces, que são os lados. Então, nós vamos ter as faces, as arestas, que é essa pontinha aqui, que é encontro das faces, e os vértices, que são essas pontas aqui, ó, onde vai unir o encontro das arestas, esse pontinho aqui, certo? Os poliedros, eles são divididos de acordo com a base. Então, aqui eu tenho um cubo, porque a base desse cubo é um quadrado, certo? Aqui nós temos um paralelepípedo. Só porque, olha só, eu tenho a base quadrada, mas quando eu vou trabalhar com a altura, essa face lateral, ela é retangular. Aqui eu já tenho com a face retangular, tá vendo? Aqui, a face retangular, tanto a superior como a inferior, as faces laterais são retangulares, então aqui eu tenho um prisma retangular, aqui eu tenho um prisma de base quadrada, aqui eu tenho um prisma hexagonal. Por quê? Porque a face superior e inferior é um hexágono aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Aqui é o paralelepípedo, que é um prisma, a base é quadrada, e eu tenho a pirâmide. A minha pirâmide, ela aqui é uma pirâmide triangular, porque a base é um triângulo. Cada figura dessa, dos poliedros, formam, quando a gente recorta e abre, nós temos a planificação, a figura aberta. Com a planificação, é possível a gente calcular a área, né, metros, centímetros quadrados de papel que eu vou gastar para formar essa figura. Então, olha só, do meu prisma hexagonal, a planificação, se você recortar, você consegue montar o seu sólido geométrico. E do meu prisma quadrangular, tá certo? Eu tenho aqui a planificação. Então, isso tudo que eu mostrei para vocês, o sólido que eu posso pegar, que tem comprimento, largura, e tem a largura e a profundidade. Quando a gente fala assim, profundidade, aqui é a altura, mas se você virar a figura, essa altura passa a ser o quê? A profundidade. E nós podemos colocar um líquido ou
um objeto dentro desse sólido. Por quê? Aqui, quando eu tenho o meu sólido, o que vai acontecer? Eu tenho o meu comprimento, a minha largura e a minha profundidade. Com isso, eu posso colocar um líquido, posso colocar areia, posso colocar algum volume para preencher esse espaço. E é isso que nós vamos ver na nossa aula. Começamos pela prática, agora nós vamos ver tudo isso que eu falei com vocês pausadamente. Então, figuras geométricas não planas, né? Eu coloquei. Observe o ambiente onde você está. Já reparou que entre os objetos que nos rodeiam é muito comum encontrar representações de sólidos? Foi o que eu mostrei para vocês. Os sólidos nós podemos ter. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Nós vimos que nós temos os corpos redondos e os poliedros, que dividem em prismas e pirâmides. Prismas e pirâmide. Muito bem. Então, vamos começar pelos corpos redondos. O que é que nós vimos aqui? O cilindro, que nós identificamos, o cone e a esfera. Observe essa figura por dentro. O cilindro, o que é que eu vou destacar? Quais são os elementos? A base é circular. Lembra que eu coloquei para vocês que a base é circular. Vai ter a altura, tem a altura, e do centro da base até a circunferência é o meu raio. Então, o cone, só que aqui, ó, a base superior e inferior é uma circunferência. O cone, a base dele é uma circunferência, certo? E a altura desse cone, quando eu vou planificar, abrir, nós vamos verificar que esse cone, ele passa a ser um setor circular, certo? É um setor circular, bem próximo de um triângulo. Com isso, o que é que nós podemos observar? Deixa eu apagar aqui. Nós podemos observar que ele tem a altura, e essa altura aqui, pessoal, forma um triângulo retângulo. Então, aqui eu teria condição de calcular o teorema de Pitágoras. Por último, a esfera, o centro da esfera, certo? Nós temos o centro da esfera. Do centro até a borda da esfera é o meu raio. E, por último, quando eu pego de um ponto ao outro, nós vamos ter o diâmetro da esfera. Então, isso são os elementos dos sólidos geométricos, corpos redondos. Base, altura, raio e diâmetro. Agora, nós vamos ver os poliedros. Os poliedros, vocês viram, tem o cubo, nós conseguimos classificar de acordo com a base do poliedro. Então, nós temos o cubo, então é um prisma de base quadrada. O paralelepípedo é um prisma de base retangular. E nós temos o prisma de base pentagonal, ou seja, a base dele é um pentágono, uma figura o número de lados, vou colocar N, é 5 lados, certo? Então, nós temos aqui o prisma pentagonal. Deixa eu desmanchar aqui, 5 lados. Muito bem. Agora, nós vamos ver outros poliedros. Pirâmide, só que a pirâmide aqui é uma pirâmide de base quadrada. Aqui eu mostrei para vocês, era uma pirâmide de base triangular, certo? Então, o que nós temos?
as arestas, que são os encontros dos lados, e as faces laterais. Quantas faces laterais? As faces laterais é de acordo com a base. Então, como a base é quadrada, eu vou ter 4 faces laterais na minha pirâmide. E eu tenho a minha pirâmide hexagonal, que a base é um hexágono. Base quadrada e hexágono. Depois, o que eu comentei com vocês? Sobre a planificação. É possível desenhar em um plano a superfície de figuras como cilindro, pirâmides, prisma ou cones. Desenhando-as, obtemos a planificação dessas figuras não planas. Então, foi o que eu mostrei para vocês. Quando eu pego o meu prisma hexagonal, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A base é um hexágono. Então, eu tenho 2 hexágonos, a superior e a inferior. E as faces laterais são retângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, quantas faces tem esse poliedro? Ele tem 6 laterais, uma inferior e outra superior. Ao todo, 8 faces. O cubo, a planificação do cubo. O cubo possui 6 faces. 6 faces quadrangulares. 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o nosso dado, né? Nós temos também a pirâmide de base hexagonal. Então, quantas faces? Se a base é 6, as faces laterais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ao todo, são 7 faces. E o cilindro? O corpo do cilindro é o retângulo, composto por 2 circunferências, que é a face superior e a face inferior. Ok? Muito bem, então nós já identificamos as figuras geométricas. Agora nós vamos calcular o volume. Então preste bastante atenção. Vamos começar com o volume de um paralelepípedo. Para estudar o volume de algumas figuras não planas, vamos retomar o cálculo do volume do paralelepípedo, que é um dos volumes que a gente trabalha bastante, que é A vezes B vezes C. Quem que é A? A é o comprimento do meu paralelepípedo. B é a largura. E C, a altura. É a altura. Então, o que é que nós vamos fazer? Para calcular o volume, né? Vamos colocar um suco. Eu quero colocar um suco dentro dessa caixa. Eu tenho o comprimento 8, a largura 4 e a altura 5. Para isso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar. Então, o volume vai ser 8 centímetros vezes 4 centímetros. A ordem não altera, tá, pessoal? Vezes 5 centímetros. Multiplicando, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 8 vai dar 160 centímetros, produto de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. 1 mais 1, 2, com mais 1, 3. Então, 160 centímetros cúbicos. Preste atenção que pode pedir uma transformação. No caso, nós temos que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, eu posso transformar esse volume
para litro, certo? Eu estou aqui com centímetros cúbicos. Eu vou pular, vou voltar 3 casas, vai ser 0,160 decímetro cúbico, que vai ser 0,16 litros, ok? Muito bem. Volume de um prisma qualquer. Quando fala qualquer, pode ser o cubo, pode ser o prisma hexagonal, o prisma triangular, até mesmo paralelepípedo. Como que nós vamos fazer? É a área da base vezes a altura. Então, veja como Paula calculou o volume de um prisma de base triangular. Então, nós temos um prisma aqui de base triangular. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é a área da base. Observe que a base aqui é um prisma reto. A base é um triângulo retângulo. Como que eu posso calcular a área desse triângulo? Observe que eu inclinei e nós chegamos aqui no triângulo retângulo. O cálculo da área, nós já conhecemos. Então, vamos pegar a área da base aqui, que é o triângulo. A área do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Nós vamos ter 4 vezes 3, 12. 12 vezes 12 dividido por 2 vai dar 6 centímetros quadrados. 6 centímetros quadrados. Muito bem. Então, a área do prisma vai ser a área da base vezes a altura. Então, nós temos aqui a área desse prisma vai ser... Qual que é a área da base? A área da base é 6 vezes a altura. A altura vai ser 7. Pessoal, desculpa, tá? Aqui não é a área, é o volume. É o volume do prisma. Deixa eu voltar aqui na minha canetinha. É o volume do prisma, que é a área da base. A área da base nós calculamos, que era a base de um retângulo, e a altura aqui é 7. Então, vamos colocar aqui centímetros quadrados vezes 7 centímetros. Então, o volume do prisma vai ser 7 vezes 6, 42 centímetros cúbicos, ok? Então, o volume de um prisma qualquer. Então, todos esses prismas que foram apresentados no início da aula, nós podemos calcular dessa forma. A área da base vezes a altura. Muito bem. E o volume de uma pirâmide? O volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3, certo? Ou 1/3 da área da base vezes a altura. Por exemplo, vamos ver, eu tenho aqui um prisma hexagonal. A base é um hexágono. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que já foi dado a área da base. Eu já tenho a área da base. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar o volume da pirâmide, vai ser a área da base, que é 25 vezes 4,5, isso dividido por 3. Então, eu vou fazer o seguinte, como eu posso multiplicar e dividir, ou eu posso dividir para depois multiplicar, eu vou dividir 4,5 por 3, vai dar 1,5. E eu vou multiplicar por 25. Então, nós vamos ter 25 vezes 1,5. 5 vezes 5, 25.
vão 2, 10, 12. 12, ou 2, 12. E 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2, vai dar 25. Vou colocar aqui, 125, 1 vezes 5, 5, e 1 vezes 2, 2. 5, 7, 3. Uma casa, uma casa. Então, o volume da pirâmide de base hexagonal vai ser 37,5 centímetros cúbicos, ok? Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais tranquilo para vocês observarem. Então, nós temos aí 37,5 centímetros cúbicos. Muito bem. Agora, o volume do cilindro. Do cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base, lembra que a pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. O cilindro é só a área da base vezes a altura. Só que a diferença do cilindro é que a base dele é a área da circunferência, a área do círculo. Então, eu posso falar que o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura, certo? Então, vamos ver aqui. Vamos calcular o volume de um cilindro representado nessa figura aqui abaixo. Eu quero calcular o volume. Seria a mesma coisa aqui, ó, dessa roda que eu mostrei para vocês como exemplo. Eu quero calcular o volume. Quanto que eu vou colocar de água dentro dessa figura? Vamos ver, o líquido. Primeiro eu vou calcular a área da base. A área da base é π vezes o raio, que é 4 ao quadrado. Então, eu vou ter 4 vezes 4, 16. Eu vou deixar em forma de π, tá? Se vocês quiserem, vocês podem pegar o π, o valor aproximado. O valor aproximado do π é 3,14, certo? Aproximado. Muito bem, então eu vou deixar em forma do π, 16π. Agora, o volume do cilindro é a área da base, que é 16π, lembrando que é centímetros quadrados, vezes a altura. Só que aqui ó, vai parecer que tem a largura, porque está na horizontal, ó, é a altura do cilindro. Então, vezes 10. Então, o volume do cilindro, 16π vezes 10, vai dar 160π, o quê, pessoal? Centímetros cúbicos, ok? E, por último, o volume de um cone. O volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura, pessoal. Então, qual que é a área da base? A área da base é um círculo de raio 1,5. Então, o volume do cone vai ser a área da base, π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. A altura dele vai ser 2,5. O volume desse cone vai ser π vezes 1,5 ao quadrado, vai ser 1,5 vezes 1,5, 2,25, vezes a altura, que é 2,5. Então, o volume desse cone vai ser 5,625 π centímetros cúbicos, ok? Pessoal, nós vamos parar por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Procurem praticar e, para acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela.
Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Tchau, pessoal!